Casa Garcia Gourmet tem tudo para sorveterias, food trucks, açaiterias, confeitarias e padarias. Lá você encontra os produtos da Imac congelados, croissants, pães integrais, pães torrados, salgados e muito mais. Encomende suas delícias nas lojas Casa Garcia Gourmet, Avenida dos Expedicionários, 5.220. E no centro, na Rua Tereza Cristina, 1213. Telefone 3104-3324. Estamos nas redes sociais, @Imac Congelados, @Casa Garcia Gourmet. Luciano. Notícias saudáveis. Dr. Marcos Barreto proporciona a melhoria da sua condição de saúde e qualidade de vida através da medicina tradicional chinesa, com ênfase em acupuntura, fitoterapia chinesa e gestão do cuidado. Nada melhor para tratar sequelas de AVC, paralisia facial, hernia, insônia, ansiedade, depressão, varizes, enxaquecas. Agende uma consulta pelo zap 98132-1840. Dr. Marcos Barreto atende na Mefi Clinic, no BNB Clube, em Fortaleza. Você está ouvindo A Hora da Notícia. A Hora da Notícia. A apresentação do jornalista Luciano Kleber. Comunicando Nilton Mourão. Graças a Deus estamos aqui na companhia agradável e inteligente do Luciano Kleber, no programa Hora da Notícia e na nossa operação da máquina de som, o não menos Eugênio Paramoti. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Bom dia, Nilton. Bom dia, Paramoti. Estamos iniciando mais uma participação nossa no programa A Hora da Notícia, que faz uma conexão da Hora da Notícia da Assunção Cearense, que faz conexão com o programa De Olho na Cidade, da Paraíso FM, sob o comando do grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento, ao lado do seu fiel escudeiro, Ricardo Gomes. Bom dia a toda a gente boa de Sobral, principalmente já dando um bom dia para o senhor Bezerra, do Caioca, né? Do distrito lá de Caioca, que diz que todo dia está na escuta e a gente tem uma boa audiência por lá. Então, um grande abraço para o senhor Bezerra e para toda a comunidade do Caioca. Como sempre, eu inicio o programa agradecendo aqueles que ajudaram a eleger, a levantar, a elevar a nossa voz nas redes sociais. Ontem, já perto de dormir, eu viajando daqui de Sobral para cá, fui surpreendido com um bloqueio, mais uma vez, da minha conta no Facebook. Estou recorrentemente sendo atacado, né, numa tentativa de calar a minha voz nas redes sociais. É por isso que hoje eu agradeço ainda com um carinho ainda maior a todos vocês que assistem ao programa, que comentam e principalmente os que partilham. Mas eles não conseguiram. Agora mesmo, quando eu cheguei aqui, eu consegui reaver a conta, então estamos no ar. Eu já ia colocar no YouTube, né? Já que não ia dar certo no Facebook, nós não vamos nos calar. É que aquela velha história, ninguém comanda nem cala a minha voz. Então, agradeço a vocês que ajudam a elevar a nossa voz nas redes sociais, como o Rodrigues de Itapipoca, o Francisco Edivar, Paulo Roberto Nobre, o Elesban Castro, Jesus Alves, a Fernanda Rodrigues, o Wagner Viana, a Marta Bastos, o Ielano Forlan Parente e o Paulo Porfírio. E um grande abraço para quem já entrou pelo WhatsApp, como o Bezerra, lá do Caioca, né? O Gilberto Coutinho, o Bivar Guimarães, o André Ramos, o Francisco Ludilberto e o Ricardo Vale. E hoje eu quero começar também com uma citação aqui diferente, né? Como já me disse, o Vicente fez uma diferente, eu quero fazer uma diferente da juventude, né? Um abraço e um carinho para o Ian Bruno, ele é filho da Valéria, que há muito tempo era nosso ouvinte aqui já em Fortaleza. Hoje a família se encontra em Manaus. E ela já dizia que sempre que estava indo de manhã deixar o filho no colégio, né, entregar na escola, ia ouvindo o programa no rádio. E o menino gostava, né? Dizia, olha, você não concorda com tudo que você diz, mas ele gosta muito de ouvir o programa. Isso é típico das pessoas inteligentes, né? A inteligência é de ouvir o nosso programa, mas não só isso, né? Mas não de concordar piamente. E a gente não quer
realmente que todos concordem conosco. Ao contrário, nós estamos aqui para cada vez mais ampliar o debate e discutir. E eu vou sempre colocar as minhas ideias. E agradeço aos amigos, como o Gilberto Coutinho, que nos aconselham, né? Mas tem umas coisas que a gente abraçou e não está mais na idade de voltar atrás. Eles dizem, olha, cuidado com os seus comentários políticos, né? Tem políticos fortes que podem prejudicar você. Olha, eu tenho, assim, um temor muito grande a Deus. É óbvio que eu tenho o temor do homem comum, mas ninguém vai colocar a mão em mim se Deus não permitir. Então, meu primeiro temor e agradecimento é a Deus, né? Ai daquele do homem que confia no homem. Então, não só eu não tenho essa confiança exacerbada, nem o medo exacerbado. Então, eu confio e temo, mas na medida do possível daquilo que é próprio do ser humano. Então, vou continuar, tá, amigos, fazendo isso, que eu imagino que deva ser feito. É uma missão, eu acho que todos nós viemos ao mundo para isso, é um dom que Deus me deu, e eu não posso abrir dele, nem deixar debaixo da terra. Tenho que trazer essa luz. Imagino que seja isso. Eu posso estar errado, né? Mas eu vou sempre continuar fazendo isso. Alguns dizem, olha, não critiquem os seus colegas da imprensa. Eu acho que é uma missão minha. E, aliás, alguns dizem, olha, como tem gente ruim na imprensa, Luciano. É um oásis ouvir vocês. Eu agradeço, né? Mas há muitos outros bons. Agora, é óbvio que há muita gente ruim também. Então, o Ian Bruno é um gêniozinho. É um menino pródigo, tem 17 anos e acaba de ganhar medalha na Olimpíada Nacional de Robótica e está com a vaga garantida para a USP, mas o foco dele é ir para o ITA. Eles foram para o norte, pegou um ITA para o norte, né? Mas ele quer ir para o ITA, lá em São Paulo. Com as graças de Deus vai dar certo. Orgulho da mãe que está aqui. Em junho foi medalha de ouro em física. Então, estou dando um alô para o Ian Bruno e também para a Valéria, o seu marido, né? O esforço, o sacrifício. Eles se mudaram daqui para dar condições do filho estudar e realizar o seu sonho. Então, é bom que os filhos sejam muito inteligentes. Melhor ainda quando tem os pais dessa desenvoltura, né, que é apoiar os filhos, né, de querer o melhor para os filhos, como todos os pais querem, né? Mas alguns se sacrificam mais que outros. Então, para quem já está aqui também na nossa timeline, com alegria estou no Facebook, achei que hoje não estaria, mas a gente está sempre vencendo. É isso que eu digo, a crença em Deus. Os caras tentam derrotar, eu tentei de madrugada, chateado, acordei o dia, não conseguia, é uma certa burocracia, mas aqui ao chegar à rádio, deu certo, estamos no Facebook, mais uma vez, vitoriosos, com a graça, né, com agradecimento a Deus por tudo isso. Nós vamos continuar enquanto Deus nos der condições. Graças a Deus. Olha, Luciano, sobre o que você falou... Pegar um cafezinho, chegou aqui, o carinho do nosso Paramoti. Eu quero dizer o seguinte, eu e o Vicente Alencar estamos com você, nós estamos juntos. Um grande abraço para o Vicente, esqueci que ele mandou um abraço. Vicente, grande abraço, sou seu fã também. O Gilberto Coutinho é outro que é seu fã, vim falando de você, viu? E assim, nós depositamos a nossa confiança no Senhor, depositamos nossa confiança em Deus. Ele é a razão da nossa vida, da nossa existência. Nós só estamos aqui porque Deus permite. Nos permitiu acordar, abrir os olhos, despertar, fazer o sinal da cruz, se arrumar, se preparar para vir para cá. E estamos aqui, eu e você, Eugênio Paramoti, sobre o olhar misericordioso de Deus, sobre as bênçãos do nosso Pai, a quem a gente pede sempre. Não apenas a inteligência, mas a sabedoria que vem dele. E a sabedoria que vem de Deus, ela vem exatamente ao encontro daqueles que procuram ter um coração manso, simples, humilde. Por favor, não pensem nós que, ao fazermos aqui comentários e algumas críticas, que estamos agindo por maldade. Muito pelo contrário. Muitas das nossas observações aqui são visando o bem da nossa sociedade, sejam elas quando a gente se reporta aos políticos, quando a gente se reporta a algum colega de comunicação. Nós estamos aqui visando o bem da sociedade, o melhor para a nossa sociedade, porque a sociedade brasileira não aguenta mais a política do faz de conta, que a gente costuma chamar a política do politicamente correto. Então, Luciano, nós estamos aqui com a nossa consciência tranquila e confiando sempre que Deus está à frente de nossas vidas. Muito bem. Então, abraçar também quem está aqui na timeline,
meu querido amigo Michel Mendonça, sempre também na sua missão, né? Cada um de nós tem a nossa missão e deve procurar segui-la e desenvolvê-la da melhor forma possível, né? Então, bom dia também para a Luísa Helena, o Osmar Mesquita, o André Lima, o Wellington Pereira acabou de entrar, sempre retransmite o nosso programa na sua web rádio lá, Interativo de Maranguape, o Djalma Oliveira, Fernando Piacol, um grande abraço. Bom dia também para o Gilardi Alves, né? Bom dia a todos, estamos juntos e não conseguiram calar sua voz. Graças a Deus, é Deus que nos sustenta, né? Graças a Deus. Porque são muitos os desafios, certo? Eles tentam impedir que a gente tenha patrocinador, eles tentam derrubar o som, tentam derrubar as redes sociais, mas enquanto a gente puder resistir, a gente vai resistir. Bom dia também para o Carlos Henrique. Amém, glória seja dada a ele. Fábio Tajla, Helena Soares. Então, vendo quem a gente está aqui na timeline que entrou assistir a nossa live. A Fátima Johnson, lá no Jordão. Aliás, cadê aqui o meu querido amigo Ricardo Gomes? Está mandando aqui um abraço, que é que ele diz? Abraço ao seu Almir Farias e o seu filho Nilo Farias, que estão na escuta do programa. Cada dia o programa aumentando a audiência, né? Quanto mais eles tentam derrubar, mais a gente tem audiência. Bom dia também para o Elano Forlan e para Vitória Magalhães, minha querida, linda Vitória Magalhães, minha filha querida, te amo. A gente não se vê muito, mas você está sempre no meu coração. Amém. Eu só queria, assim, vocês falaram algumas coisas aí, e veja o enfoque, como é que dá a imprensa. E por que eu faço a minha crítica da mídia, né? Você mesmo disse aí, e está no Estado, né? Governo desiste de congelar o salário mínimo. Isso. Ontem, quando eu vi a matéria, eu vi na Folha e vi no Estado. O Estado já mudou, no impresso já mudou. Porque ontem, no online, a Folha dizia, governo recua, né? E o Estadão dizia, governo descarta, que jornalisticamente é o mais honesto. Porque não é iniciativa do governo, tudo é uma tentativa de queimar. Hoje, a Folha continua como recua e o Estadão mudou, talvez até para seguir a Folha, disse governo desiste. Não, na verdade, Luciano, eu estava me referindo ao Estado do Ceará, ao nosso Estadinho, certo? Não, eu estou me referindo ao Estadão. Muito bem, então vamos lá. É porque o Estadinho, cara, essas matérias nacionais, nada é do Estadinho, tá? Tudo é cópia. Tudo vem... Tudo vem de agência. De agência, tudo vem de agência. Então, eu vi esses dois, a Folha e vi o Estado. Eu acho que o Globo também foi no mesmo rumo. Isso aí, é óbvio que a equipe econômica estuda tudo, né? Quando você pensa em déficit fiscal, nas dívidas, né? Você falou aqui do gasto público, na qualidade do gasto público. E, aliás, dizer assim, que por mais que a gente queira, e se tivesse havido zero de corrupção nesses governos, o Brasil estaria no mesmo buraco, tá? Eu não comungo dessa ideia de vocês que a corrupção é um grande mal moral, não é um mal econômico. Porque no Rio de Janeiro, se tivesse havido toda aquela roubalheira, mas tivesse havido competência na gestão, não estaria tão ruim. Havendo toda a roubalheira que houve no governo PT, mas se tivesse havido competência na área econômica, nós não estaríamos nesse buraco. Então foi a incompetência, na verdade, econômica, da área econômica, a Dilma com a ideia maluca, chamando de nova matriz econômica, é que empurrou a gente ladeira abaixo. É óbvio que nós temos que combater e ter corrupção zero na máquina pública. E o quanto mais você fizer alternância de poder, melhor para a democracia. Porque esses partidos que ficam muito tempo, agora mesmo lá em Israel, né, tá vendo, houve a eleição aí, tá um problema lá em Israel para definir como é que faz esse negócio aí. O Benjamin Netanyahu se suspeita muito dele. 10 anos depois de governo, né? Aí começam a surgir esses questionamentos, né? Porque você vai se viciando. Ele e o filho, né? Ele e o poder vicia. Falar em ele e o filho, né? Pai e filho, eu quero me postar assim. Você diz, o Alcolumbre está correto, assim, nesses aspectos. O cara tem que ser investigado, ok? Agora, há muito que se pensar sobre esta operação lá no Senado. Algumas coisas para a gente refletir. Ele é denunciado, há uma suspeita, porque alguns delatores o indicaram como recebedor de propina.
É assim, na hora que os petistas começaram a se alegrar, porque era o líder do governo alvo de uma operação policial, no mesmo momento tiveram claro que essa medida, essa operação policial é para investigar propina lá no governo Dilma, né? Isso. Quando ele era ministro da Integração. Há essa suspeita. 2012, Agora, 2014. o que a gente tem que pensar e refletir, e daí a reação de Alcolumbre, e não só ele, vários senadores se sentiram agastados com essa situação, é porque tem umas coisas meio diferentes, inauditas nessa operação. A primeira delas, o comum, aí é o Ministério Público. A Polícia Federal é uma força, né, junto com o Ministério Público, é um instrumento de investigação. E, geralmente, o Ministério Público solicita à Justiça. Por exemplo, o Ministério Público solicita à Justiça mandado de busca e apreensão. Aí, se a Justiça conceder, esse mandado de busca e apreensão será executado pela Força Policial. A Polícia Federal é a polícia do Ministério Público. Neste caso, não houve solicitação do Ministério Público. Ao contrário, o Ministério Público foi contra esta operação de busca e apreensão dentro do Senado. Como a Procuradoria-Geral, que o Ministério Público foi contra, a Polícia Federal deu um bypass, também está normal, né? Deu um bypass no Ministério Público e foi diretamente ao STF. E lá o senhor Barroso concedeu. Esse é o primeiro ponto de estranheza, né? Por que o Ministério Público não quis? Segundo o Ministério Público, não havia elemento suficiente para sustentar essa operação de busca e apreensão lá no Senado. O segundo ponto, buscaram computadores, né, o que tinha lá, de material de equipamento lá no Senado. A denúncia contra ele, a suspeita contra ele, é de atos promovidos em 2014. Ele não era senador. Ele não estava no gabinete do Senado, por exemplo, em que tivesse ali no computador alguma coisa que a polícia fosse atrás. Em 2012, são duas denúncias contra ele, né? Uma em 2012 e 2014. As duas por recebimento de propina. Então, qual é o objetivo de uma operação policial dessa quando faz busca e apreensão? Ele vai lá atrás de documentos, e principalmente computadores, para ver se naquele computador não estariam ali algumas provas contra o rapaz que está sendo investigado. O computador do Senado está sendo usado por ele agora, que ele é senador. O ato acontecido em 2012, 2014, se fosse algum computador, ou foi o pessoal dele, um notebook, ou algum computador do Ministério da Integração Nacional, que na época ele integrava, né? Então, a outra estranheza é essa daí. Por que essa busca e apreensão dentro do Senado? Então, os senadores se sentiram agredidos e acharam que estão aí contra o Barroso. Olha, o Barroso tomou uma decisão monocrática e, principalmente, nesse momento, atingindo o líder do governo. Não há contra o Bezerra qualquer indicação, qualquer suspeita sobre corrupção neste governo. Mas o que é que se tentou atingir também? O terceiro ponto de estranheza. Ele hoje é o líder do governo, o mais articulado no Congresso. Se tem alguém que faz uma boa articulação em favor do governo, se chama o Bezerra. E ele está ali, ele não era do PSL, ele não era, né? Ele está ali porque é do governo, né? É leal ao governo e tem habilidade para isso, para exercer a liderança. Coisa que na Câmara, por exemplo, não é tão assim. A Joyce Hasselmann, né? Então, ele tem muito mais habilidade. Então, ele e o Davi Alcolumbre estavam fazendo alguma coisa pelo governo. O Davi faz, né? Mas é óbvio que é o líder do governo que é o grande capitão. E a tentativa de atingir esse capitão lá no Congresso pode também ser uma tentativa para atingir o governo. Estou aqui fazendo análise especulativa, é óbvio, né? A outra preocupação é assim, por que agora contra o cara? Esse cara, eu sou contra o que ele está dizendo, né?
ele é um crítico também da Lava Jato, dos exageros da Lava Jato, que eu também já apontei alguns desses exageros, e não de agora. Já há algum tempo eu era contra aqueles vazamentos. Na época do Janot eu falei muito sobre isso, no público que me é fiel, que acompanha, sabe disso. Então, esse cara fez algumas críticas contra a Lava Jato. E esse cara também disse, e aí já é a defesa dele que está dizendo isso, né? Recentemente, numa entrevista para o Jornal Estado, ele disse uma bobagem, que se o Moro, quando fora do governo, se ele saísse hoje do governo, em 60 dias seria esquecido. Não seria, né? Então foi mais uma bobagem. E isso daí é um bocado de ingredientes dentro dessas coisas. E o Brasil hoje está um negócio meio complicado mesmo de a gente entender, que precisa ser colocado na mesa. É meio extemporâneo, é o que eles chamam de falta de contemporaneidade. O drama, o roubo, se houve, né, o recebimento de propina, foi lá atrás. Se o último foi 2014, nós temos pelo menos 5 anos. Um hiato de 5 anos, Nilton. São 5 anos de lá para cá. Haveria tempo suficiente nesses 5 anos para apagar qualquer indício nos computadores, principalmente depois das ações da Lava Jato. Então é chato, se você pegar esses computadores, não encontrar nada. Aí sim, dará de novo um indício de que essas ações, às vezes, são para fazer espuma, midiáticas, né, para atingir as pessoas e não ter uma coisa concreta. Aí o Alcolumbre está contra, aí se acirra no Senado, porque já tem uma ala no Senado que quer a CPI da Lava Toga. Eu não sei se o Barroso talvez não faça parte, eu acho que não tem nada. E tem alguns pedidos de impeachment contra ministros. Então, essa guerrinha não é boa. Não faz bem para a democracia. E, nesse momento, nós temos muita coisa por fazer pelo Brasil. Queria só assim, não estou defendendo o Bezerra, não lavo as mãos, não boto a mão no fogo por ele, mas nem perto das labaredas, né? Eu acho que todo mundo tem que ser investigado, mas eu queria levantar esses pontos para a gente ficar assim refletindo. Porque tudo que sai por aí, por exemplo, a Áustria, né? Eu vi tanta gente falando, tá vendo aí só as palavras do Bolsonaro que estão colocando a perder. Não, as ações do Bolsonaro fizeram com que o acordo do Mercosul, que estava travado há 20 anos, fosse fechado. E é óbvio que alguns países, que o Mercosul são 4 países, é muito fácil e mais homogêneo, né? De interesses mais homogêneos. Na União Europeia, e o Brexit está aí exatamente para aprovar, a Inglaterra, a Grã-Bretanha saindo da União Europeia, lá o negócio é mais embaixo. Então tem gente como na França, os procuradores na França, os produtores rurais da França, porque aqui no Brasil a gente tem o maior preconceito contra os produtores rurais. Estão acabando com o meio ambiente. E aí, quando a voz dos produtores rurais é evocada nas palavras de Macron, aí um bocado de beócio brasileiro, né? Um pouco patriotas, acham, o Macron é bom fazer o meio ambiente. O meio ambiente é só uma cortina de fumaça. Ninguém pode ser ingênuo em relação a isso daí. Os produtores rurais se acham ameaçados com o acordo, porque eles poderiam perder seu lucro. Porque no acordo é sempre assim, alguns ganham, outros perdem. A ideia do acordo é que, no geral, no montante, a maioria ganha. Mas haverá sempre alguns segmentos, alguns vão ganhar mais e outros vão perder. Então, esses que estão perdendo são as vozes gritantes na boca do senhor Macron e agora na boca do parlamento austríaco. O que eles não querem mesmo é que a gente se desenvolva e continue lá atrás e eles na frente. Como dizia aquele, você gostava de falar, né? Farm here, forest there, né? Lá as fazendas para ele, né? A floresta para nós. Então, e para a gente se desenvolver, o que é que faz? Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Nós somos um país em desenvolvimento, há muita riqueza a ser explorada na Amazônia, e esse assunto não pode ser tratado com preconceito, como se dissesse, não, é intocável. Não, nada é intocável. Obviamente, a gente não pode acabar com a nossa fortuna, né? Com a galinha dos ovos de ouro, né? Mas nós temos que fazer também a exploração econômica na Amazônia, de forma equilibrada, estruturada, mas nós não podemos abrir mão
nem da nossa soberania, nem do desenvolvimento social. Afinal de contas, a Europa, o seu povo vive muito bem. O bem-estar social está bem qualificado, bem estruturado na Amazônia. Aqui, nós somos um poço de desigualdades. Muita gente pobre, muita gente precisando viver melhor. E se para isso nós tivermos que fazer um tratamento no meio ambiente, sem acabar com ele, a gente vai ter que fazer. Porque foi assim que eles se desenvolveram lá, eles acabaram com o ambiente deles, né? Hoje que estão com essa consciência. Nós temos que aumentar também a nossa consciência ambiental, mas não podemos abrir mão do nosso desenvolvimento. E podemos fazer isso juntando, equilibrando as duas coisas. Luciano, começando aí pelo último tópico, né? Na verdade, você tem toda a razão quando acredita ao presidente Jair Bolsonaro e ao atual governo o destravamento desse grande acordo envolvendo o Mercosul, essa aproximação do Mercosul, que tem na sua liderança o quarteto formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e lógico que não impede que outros países venham se juntar, outros países do continente, mas, enfim, isso, depois que isso foi, digamos que, consolidado, passou a preocupar o mercado como europeu, porque eles já brigam entre eles, então, sabem eles, por exemplo, que nós somos uma verdadeira potência em termos de produção de grãos de qualidade, uma produção que é resultante de muito know-how nosso, tá certo? E, consequentemente, o Brasil ameaça esses mercados lá fora, né? A França, por exemplo, que a sua agricultura ela é altamente subsidiada. Então, isso fez com que o grupo, né, que controla a produção agrícola na França já exigisse o posicionamento do Macron, que foi pressionado internamente. Aí o Macron começou a fazer uma série de sandices, né, querendo semear a cisânia contra o Brasil. Então, realmente, vem a Áustria aí, que entra na onda, porque também se sente ameaçado no seu mercado, porque o Brasil, não se iludam não, o Brasil tem tudo para dar certo. Não deu certo ainda, não foi por culpa do cidadão comum brasileiro, não, que em grande parte ele é vítima da sua ignorância em confiar o seu voto e o destino do Brasil a quem nunca merecia ter sido alçado a um governo do Estado, a uma prefeitura de uma cidade lá onde ele mora, e muito menos a presidência da República. Voltando à questão do atual líder do governo no Senado. Realmente, eu agradeço as luzes que tu lanças sobre essa questão, e é interessante como o ministro do Supremo, o Roberto Barroso, né, veio agora liberar, né, essa operação, né, porque isso já tinha sido tentado e isso foi segurado. Quando a gente aqui coloca a preocupação com o gasto público, é porque, gente, o dinheiro público não é para que, vamos aqui ser diretos, não é para que os políticos pensem que porque o dinheiro é público, é deles. Não, o dinheiro é de todos nós. Então, assim, quando a gente se preocupa com a qualidade do gasto, né, proveniente dos investimentos que são feitos em saúde, educação, habitação, saneamento. O Brasil é um país que tem muito por fazer em habitação e saneamento. O Brasil, afinal de contas, gente, é um país que tem tudo por ser feito. A verdade é essa. A verdade é essa, né? Então, o país tem muito como gerar emprego e renda, porque nós temos tudo por fazer. Agora, o dinheiro público tem que ser respeitado. O dinheiro público não é para ser desviado. Você veja que essa obra aí, Luciano, né, da transposição do São Francisco, rapaz, começou lá